meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E por aí, gente, vocês estão bem? Espero muito que sim. Meus amores, no vídeo de hoje, venho trazer aqui para vocês mais pecinhas com essa combinação, com essas flores que ficaram maravilhosas, gente. Dessa vez, meus amores, é um parzinho, tá? Do mesmo modelinho aí do Trilho Ana, porém com uma carreirinha diferente que eu vou estar mostrando para vocês. Tive que dar uma pausadinha aqui, gente. Deu vontade de espirrar aqui, mas bora lá. Então, gente, como eu estava falando para vocês, é um parzinho. Eu espero muito que esteja dando para vocês visualizar bem aqui, porque tá um sol de lascar aqui, meus amores. E para mim gravar aqui no meu ateliê, eu gravo sempre ou de manhãzinha ou após as 5 horas. Mas, gente, depois das 5 horas eu tenho um compromisso, depois vou viajar, vou ficar na correria, então não vai ter como gravar para vocês, tá bom? Mas já adianto, gente, que ficou lindo essa peça, meus amores. E quando eu terminei, gente, eu fiquei assim apaixonada. E eu espero que vocês também gostem muito desse modelinho, gente. Já vou adiantando que ele é bem facinho de fazer, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui para vocês as cores. Então, bora lá. Ó, as florzinhas, como já mostrei aí no vídeo anterior, né? São as mesmas cores, gente, do vídeo anterior, porque foi usada a mesma combinação. Então, aqui, ó, o miolinho eu usei o branco da Rufil, tá? Esse amarelo aqui é o amarelo bebê, também da Rufil. Esse mescladinho aqui, ó, das tulipinhas, é esse mescladinho aqui de amarelo ouro com amarelo bebê, também da Rufil. Esse daqui é o verdinho, tá? Do Detalhe Machadense, tá bom, gente? Da cor 14. Lembra muito o verde folha, tá? Para a base, usei aqui, ó, o preto, tá bom, gente? Do Machadense, tá? E para confeccionar essa pecinha aqui, gente, eu usei a agulhinha 3,75, tá bom? E já vou explicar os detalhes para vocês como foi confeccionado aqui essas pecinhas, gente. Não vou pesar aqui junto com vocês, porque depois do último vídeo, gente, a minha balancinha parou de pegar. Eu acho que foi a pilha que acabou. Mas eu consegui pesar antes de coisar o vídeo aqui pra vocês. Então, ó, por incrível que pareça, gente, ele ficou com 340 gramas cada um, tá? Mas na hora que eu abrir aqui pra vocês, eu vou falar certinho o peso e a medida pra vocês, tá bom? Então, já apresentei aqui as cores que foram usadas, tá bom, gente? Então, agora eu vou abrir aqui pra vocês. Mas antes, eu queria te fazer um convite, é claro, eu já tava me esquecendo, meus amores. Queria te convidar, você que ainda não é inscrito aqui no meu cantinho, se inscreva, gente, deixe o seu like, ative aí o sininho em todas, para ficar por dentro de todas as notificações, para quando eu postar um vídeo aqui, você ser notificado, tá bom? E para você que já é inscrito, me acompanha, gratidão e seja bem-vindos aqui a mais um vídeo. E espero muito que vocês gostem, porque eu, gente, tô apaixonada. Então, bora lá, meus amores? Voltei aqui, meus amores. Estão preparadas para ver esse lindão? Olha isso, gente, que coisa mais linda! Aqui está o nosso
outro tapetinho, meus amores. Tive que fechar ali a porta. Tava muito claro, gente. Vocês não iam conseguir ver. Olha só, meus amores. Que coisa mais linda, gente, que ficou esse parzinho. Vou erguer aqui um pouquinho para vocês visualizarem o modelinho. Como eu falei para vocês, gente, é baseado ali, né, no trilho de mesa Ana, tá? Porém, gente, eu também vou colocar o nome desse parzinho aqui de tapete Ana, tá? A única coisa que eu modifiquei aqui do trilho, gente, é que aqui eu tive que acrescentar aqui, ó, mais uma carreirinha de leques, tá? De 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Por quê? Igual estava acontecendo na toalhinha que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Tava querendo ficar muito repuxado, gente, tá? Então, eu tive que agregar aqui, ó, essa carreirinha aqui, tá? Tentei colocar aqui, ó, uma correntinha de separação aqui, mas mesmo assim não tava ficando legal. Então, eu agreguei aqui, ó, essa carreirinha aqui de lequinho, tá? Porém, no trilho não tem, gente, porque se eu fosse colocar, não ia dar certo o bico, porque ia embabadar, tá? Então, eu tive que agregar aqui. Porém, gente, não vou mudar o nome, tá? Só por causa de apenas uma carreirinha. Vai ser parzinho Ana e assim vai ficar, gente. E olha só. Quando eu terminei, gente, eu não acreditei. Na minha cabeça, gente, eu queria usar apenas a combinação. Já tava até fazendo um modelinho, o modelinho de sempre aqui do ateliê. E daqui a pouco me deu um estralo, eu falei, gente, por que não fazer, né, de acordo aí com o trilho Ana, gente? E deu super certo. Gente, como eu falei pra vocês, no tapete todo, eu usei agulha 3,75, tá? E outro detalhe, gente, fiz na agulha 3,75 e o que acontece? Eu usei apenas uma correntinha só de separação, tá? Só nessa última carreirinha aqui, ó, e ainda, né, na lateral aqui que eu usei duas correntinhas de separação. Aqui continuei com uma, tá? Então, é o único detalhe, sim, gente, mas ele foi todo confeccionado na agulha 3,75 e uma correntinha de separação, seja aqui, seja aqui no meio, só daqui até aqui que foram 2 correntinhas de separação, para poder ficar assim, ó, gente, todo perfeito, todo igualadinho, tá? E ficou assim o nosso tapete Ana, meus amores. Olha só, que coisa mais linda, gente. Ó, vamos para as medidas desse lindão aqui? As medidas, gente, por eu ter feito com uma correntinha apenas aqui, mas usando a agulha 3,75, ele ficou 69 por 47 de largura, tá? Os dois, 69 por 47, meus amores. E eu acho assim que ficou num tamanho perfeito, gente. E se você quiser, ou até mesmo eu, quando eu quiser fazer ele maior, é só você acrescentando mais aqui, né? Aí, lógico que aqui você vai ter que fazer sempre uma adaptaçãozinha, né, gente? Porque aqui, ó, eu terminei com 9. Então, deu pra fazer aqui, ó, 3, uma correntinha de separação e 3 mais 3. Então, conforme você for aumentando as carreirinhas aí, você vai ter que fazer a adaptaçãozinha, né? Mas eu acho que esse tamanho aqui, gente, ele ficou perfeito. E eles ficaram na medida de 340 gramas, gente, bateu certinho os dois.
tá? E os dois ficaram pesando 680 gramas. Como eu falei pra vocês, gente, 340 gramas não é tão econômico. Porém, eu fiz com a agulha 3,75, tá? Por isso, ele ficou um pouquinho mais pesado. Então, aí você vê, né, quanto que você acha que vale aí a sua pecinha, tá bom? Se você fez com a 3,5, se você... Talvez você faça com a 3,5, ele fica mais econômico, tá bom? Eu fiz com a 3,75, ele deu 340 gramas. Não ficou tão econômico, mas em compensação ficou lindo, gente, lindo. Porque você pode fazer pecinhas assim mais elaboradas, você pode fazer tapetinhos mais econômicos. Você tem que ter dos dois jeitos aqui no seu ateliê, tá bom, meus amores? E eu vendo tapetinhos mais elaborados, vendo tapetinho com sobrinhas, e é assim vai, meus amores, tá bom? Então, você coloca aí o precinho que você achar que deve colocar aí nas suas pecinhas, tá bom? Esse parzinho aqui eu vou estar vendendo a R$80, tá bom? Mas na etiquetinha eu sempre coloco 85, tá bom, meus amores? Porque às vezes a pessoa quer passar aí no crédito, né? Então já fica aí os R$5 a mais. Então, gente, olha só. E o que vocês acharam, gente? Vocês gostaram? Quer que eu chegue mais um pouquinho mais perto pra vocês verem? Ó, gente, é igualzinho do trilho Ana, tá? Ó, só que aqui eles são dos 4 lados, tá vendo, ó? E ficou uma belezura. Dá pra você fazer também com as pipoquinhas. Aqui eu fiz com as tulipinhas, gente, pra ele ficar mais rasteirinho, né? Porque às vezes tem gente que trupica, que, né? Mas não tem problema nenhum vocês fazer também ela mais altinha, tá bom? Eu quis fazer assim pra ficar assim, né? Rasteirinho, e ficou perfeito. E esse bico, gente, eu falo pra vocês que dá pra você usar ele em qualquer pecinha. Olha só, gente. Olha só. Que caimento, gente, desse tapetinho. E esse bico deixa a peça tão delicada, tão linda. Eu tô apaixonada, né, gente? Eu sou suspeita em falar, porque se a gente não amar o nosso trabalho, quem que vai amar, não é verdade? E assim ficou aqui o nosso parzinho, gente. Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu gravo aqui pra vocês numa quarta-feira. Eu estarei viajando na sexta-feira. Provavelmente, gente, esse vídeo aqui vai ficar programado pra sábado. Eu acho que é sábado, dia 21, ele vai subir aqui pro canal pra vocês, tá bom? Porque hoje, quarta, já subi um aí pra vocês, tá? Que é o trilho Ana. Então, meus amores, é isso, gente. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse parzinho, gente. Façam, porque é muito fácil, gente. Eu só não garanto, gente, trazer vídeo aula dessas peças pra vocês, porque, olha, falta tempo, gente. E vocês sabem que pra gravar vídeo aula, vocês precisam ter tempo. E eu não tenho, gente, não tenho mesmo. Mas é isso, gente. Vou amar responder vocês aqui nos comentários, tá bom? Deixa aí seu like, tá bom? Se você quiser compartilhar, compartilhe. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a minha volta das férias. Um beijo, gente. Tchau, tchau.